Pessoal, muito prazer, meu nome é Felipe, eu sou policial penal em Santa Catarina, fui professor de computação por muito tempo, lecionei em disciplinas como específicas da área de computação, né, como segurança em redes, criptografia, enfim, tenho bastante conhecimento sobre esse assunto e venho trazer aqui para vocês hoje um material que é o seguinte, não é tornar nenhum dos senhores e senhoras programadores de redes ou analistas ou qualquer coisa do tipo, né? É fazer pelo conhecimento que se tem que consiga acertar o máximo de questões em concursos públicos envolvendo a disciplina de informática, certo? O que depender de mim aqui, eu vou estar passando um conteúdo para vocês que não é um conteúdo daqueles mais básico, né? Já é um conteúdo um pouco mais avançado, mas muito cobrado em concurso. Foi cobrado na PF, foi cobrado no último PRF, tá? Vem sendo cobrado em vários concursos de polícia civis aí pelo Brasil afora. Concurso de prefeitura já vi cair em alguns também, tá? Então a intenção não é formar nenhum analista, é sim que vocês consigam ir para a prova o mais bem preparado possível, tá? Então vamos lá. Ali está a minha rede social, né, o Instagram. Se vocês precisarem de alguma dúvida, estou ali à disposição, tá? Não é a intenção, como foi falado já, formar nenhum dos senhores para fazerem concurso para analista de redes, por exemplo, né? Mas enfim, tem situações básicas em que os senhores têm que saber, porque senão não é possível a gente avançar no conteúdo, né? Hoje a gente vai estar vendo questões de como Quadrix, Cebrasp e outras várias bancas, mas eu preciso que vocês tenham conhecimento mínimo sobre alguns equipamentos de rede que não caem tanto para que a gente consiga avançar o conteúdo, beleza? Então olha só, os equipamentos de rede também são conhecidos como interconexão. Por quê? Porque ele alimenta uma conexão a outra, certo? Um ponto a outro. Beleza? Possuem características e funcionalidades diferentes em cada modelo, sendo possível especificar em qual camada cada equipamento atua. Isso é importante, isso vem caindo bastante. Tá? A gente vai estar vendo isso para frente. As bancas ela têm a mania de mostrar, falar sobre a camada e perguntar qual equipamento se encaixa naquela camada. Qual equipamento de rede é usado em determinada camada. Ou falar sobre o equipamento e dizer em qual camada eu posso inserir esse equipamento. Entende? Tanto de vice-versa, né? Isso tem caído bastante. A gente vai estar vendo isso, tá? Conseguimos. Cabos de redes. Não é uma coisa que costuma cair tanto, também não é o foco da minha aula de hoje, tá? É só mostrar para vocês algumas coisas sobre cabo rapidinho, só para passar. Isso daí é um cabo coaxial, tá? O cabo coaxial, ele tem uma membrana ali no meio, né? Que é o que faz a conexão, tá? É um pino ali. Aí ele tem um invólucro ali ao redor, que é um isolante. Depois ele tem uma malha, que é para tirar ruídos do cabo, enfim, tá? E a capa protetora dele aqui. Como eu falei, não é nosso intuito, só para vocês ir se aperfeiçoando um pouco, tá? Aqui a gente tem um cabo de fibra ótica. Fibra ótica é vários cabinhos de vidro, vamos dizer assim, por dentro, tá? Viaja uma luzinha vermelha ali e tal. Hoje um cabo mais usado, esse cabo aí, ele é um cabo flexível, então permite dobrar ele. Os cabos que a gente encontra normalmente na rua não são tão flexíveis, então, né, eles quebram. E o foco principal da nossa aula é o cabo UDP, tá? Olha só, aqui ele possui um conector RJ45. Então, os exemplos que a gente vai seguir daqui em diante, vocês pensem sempre nesse cabo, tá? Que é o cabo padrão, um cabo conhecido como cabo de rede aí, tá? Então, seguimos, olha só. Falando sobre placas de rede, aqui a gente começa a entrar nos assuntos mais específicos da nossa aula, tá? Placa de rede, a gente tem a primeira, essa aqui é uma placa, então, só para mostrar para vocês, essa pontinha aqui, ó, do cabo RJ, ele se conecta, tá? A esta ponta aqui, ó, da placa, tá? Ele acende uns LEDzinhos aqui mostrando a conexão, como tá tudo ok. Uma coisa interessante é que as placas mais novas, as placas mães, elas já vêm com essa placa junta ali dentro, né? Inserida, criptografada, fechada ali junto, tá? É um circuito único, vamos dizer assim, quase. A gente existe adaptadores de rede, como você pode ver, esse aqui é um USB com rede junto. Usava muito antigamente quando as placas de rede queimavam e aí para não precisar trocar a placa e tal, se usava esse adaptador, né? Outro tipo de placa de rede, placa, que a gente está vendo aqui, é uma antena, né? Wireless, tá?
Então, ela é a mesma função, entre aspas, só que aqui por cabo, aqui por sinal sem fio, tá? Existem algumas placas que a gente tem as duas opções na mesma placa, né? Até mais, até um coaxial, mas enfim. A gente tem aqui uma antena e também na mesma placa uma entradinha igual essa aqui da RJ45, tá? Beleza? Só para vocês saberem. Tem outras placas com duas antenas, até mais. E essa aqui é uma placa wireless de notebook. Beleza? Então, para vocês saberem, as placas de rede que a gente tem hoje, tá? São essas de RJ e essas de Wi-Fi. Falando em rede, né? A gente tem Bluetooth, enfim, outras coisas, mas não vem ao caso. Ainda continuando sendo placa de rede, são hardwares que permitem a comunicação entre equipamentos, né? Então, tem uma placa de rede aqui num ponto, tem uma placa de rede no outro ponto, eu vou conseguir, com mais equipamentos no meio, fazer com que elas se comuniquem, né? Isso também é muito importante, tá? Cada placa de rede possui um endereço MAC address. O que é um endereço MAC address? Tá? Eu coloquei um endereço aqui MAC address de exemplo, tá? Só para vocês entenderem que ó, a gente tem um concurso mais específicos para computação, algumas coisas que falam sobre bits, né? Que são 24 bits, o endereço de MAC address, que são hexadecimais e tal. Não nos importa muito. Eu quero que vocês saibam de uma coisa aqui, ó. Tá? Eu vou pegar uma canetinha aqui para mostrar para vocês. Olha só. Esse endereço MAC address ele é dividido ao meio, tá? Ao meio. Aqui eu tenho o fabricante, tá? Fabricante. E aqui eu tenho o modelo desse fabricante. Modelo. Então vamos supor que a gente esteja falando de uma placa de rede igual a gente estava falando até agora, né? Então do meu lado esquerdo eu tenho o fabricante, sei lá, X. E do lado direito desse modelo do MAC address, eu tenho um modelo dessa placa e é único. Esse endereço MAC address ele pertence a uma placa específica e ele não pode, na teoria, pelo menos na prática existem outras maneiras, existir nenhuma placa de rede desse mesmo fabricante com esse mesmo número de série do modelo ali no final. Tá? Então isso é como se fosse o número de série dela. Entendido? Em que os três primeiros conjuntos ali são o fabricante e os outros três são o modelo. Existem alguns softwares que burlam isso, né? Mas não é nosso foco aqui, porque não vem caindo isso muito, tá? Então, só para vocês saberem, a placa de rede se comunica com outros equipamentos a princípio por MAC address, ok? Continuamos. Hubs e conectores. Tá? Um hub de rede é um repetidor de sinal. Isso significa que esse equipamento apenas transmite dados pela infraestrutura física existente, enviando mensagem recebida para todos os outros dispositivos conectados. Olha só, tem uma figura do hub aqui para mostrar para vocês. Esse é o carinha, é o hub. Tá? Então, o que acontece com o hub aqui? Eu tenho aqui um PC, eu vou colocar o meu mouse aqui está um pouquinho ruim, aqui a gente consegue ajustar no PC. Aqui eu tenho outro, certo? Vou colocar 3 aqui só. E aqui eu tenho mais um, tá? PC. Então, olha só. Se eu pegar esse carinha aqui e enviar a informação para cá, ele vai pegar essa informação e vai jogar para todas as portas. Por quê? Porque o hub ele não tem nenhum software de gerenciamento dentro dele, tá? Ele é como se fosse esse T de energia elétrica que a gente bota na tomada, tá? Tu conecta ali, ele alimenta todas as portas, tá? Então o hub ele não é tão usado hoje em dia, mas ele é um dispositivo que quando chega a informação a ele se espalha para todas as portas, tá? Sem conseguir ter um controle de acesso. Outra questão, o hub ele tem de 4, 8, 12, 16 e 24 portas. Eu já encontrei alguns professores no passado aí falando que o hub ele vai até 12 portas. Não vai não, tá pessoal? A gente tem hub até de 24 portas, ok? Então é só para vocês terem uma noção de tamanho assim. Esse daqui, se eu não me engano, é um de 8, né? Qual que é o problema do hub? Alta taxa de colisão. Dá muito problema. Justamente por essa falta de software que consiga gerenciar ele, né? É muita informação entrando e saindo ao mesmo tempo e a gente tem taxa de colisão desses pacotes muitas vezes dentro dele, tá? Então, esse é o hub. Seguimos. Pessoal, agora a gente vai falar sobre switches, tá? Esse sim tem sido cada vez mais recorrentes em provas. A gente tem dois tipos de switches, que são os switches chamados L2 e L3.
tá? Eu vou estar falando no momento para vocês do L2. Então, assim, quando a questão não especificar se é switch L2 ou L3, normalmente se trata do L2, mas vai de vocês conseguir extrair o máximo de informação da questão, é óbvio, né? Então, assim, por padrão, se cai mais sobre L2, mas vocês vão ter que conseguir interpretar a questão, como eu já falei, tá? Switch, diferente de Hub, é a inovação do Hub, vamos dizer assim, tá? Ali tem um software de gerenciamento de pacotes, ali existe um sistema mais inteligente. A gente vai estar vendo agora melhor sobre ele, tá? O switch ele possui várias portas, 24, 48 ou 96, tá? Baixa taxa de colisão, justamente pelo software que eu falei, que consegue administrar esses pacotes melhor, tá? Utiliza uma tabela interna para mapear o dispositivo, chamado tabela CAN. Vamos lá, vou explicar para vocês o que significa isso. Vi cair algumas vezes, tá? Mas não é tão recorrente assim. Mais em concurso um pouco mais de alto nível, vou dizer, um curso mais voltado, acho, para a área de computação mesmo, vem caindo mais, sabe? A tabela CAN, ela é quando é um índice de memória que tem dentro do switch que ele consegue determinar. Quer ver? Eu vou fazer um desenho aqui rapidinho para vocês que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor, certo? Vou pegar aqui uma cor azul. Tá? Ele consegue determinar, é uma tabela que está lá. Então, ele faz o seguinte, vou fazer aqui um rascunho rápido. Tá? Ele consegue dizer assim, olha, na porta 1 eu tenho um computador A, na porta 2 eu tenho um computador B, na porta 3 eu tenho um computador C, e assim por diante, tá? Quando ele olha para uma porta, vê que existe algo conectado ali e não consegue determinar quem está ali, ele manda uma mensagem automática, tá? Para o computador perguntando quem está ali. E aí o computador responde, olha, eu sou o tal, né? Por número de IP, é claro, mas enfim, eles conseguem se comunicar assim. Mesmo quando o switch não pega de maneira automática, ele consegue mandar essa informação perguntando ao host que está lá conectado. Pessoal, assunto básico. O que é host? Host é tudo que se conecta à internet. Tudo, tá? Um computador, um celular, uma televisão, até geladeira, tá? Tudo que se conecta à internet se chama host. Então, daqui para frente eu não trato mais com vocês, computador A, computador B, não. O host conectando a outro host. Pode ser um computador, pode ser um celular, enfim, são equipamentos que se conectam à internet. Show de bola? Seguimos. Eu tenho a imagem aqui do... Esse aqui, ficou o desenho ali na frente, mas não tem problema, né? Olha só, esse aqui é o switch, tá? Então, a cada vez que eu conectar um equipamento em uma porta, por exemplo, na porta 1, ele vai acender uma luzinha aqui, mostrando que tem um host conectado ali, beleza? Um host de rede. O que é importante a gente saber aqui? Tá, deixa eu só avançar aqui. Olha só, isso aqui. Unicast, Broadcast e Multicast. Tá? Faltou o Multicast. Perdão, pessoal, foi um erro de português aqui, tá? Mas aqui é Multicast, tá? Aí teria mais um T aqui, mas aí vocês corrigem no material de vocês. Olha só, o switch ele é capaz, vamos dizer assim, ó, eu tenho um host conectado aqui, certo? Eu tenho outro host conectado aqui. Eu vou fazer o desenho de apenas 3 ou 4. Outro aqui. E por fim, outro aqui nessa porta. Não precisa ser em ordem, tá? Eu posso conectar na porta que eu quiser. O que acontece? O switch ele é capaz... Lembra do hub que quando este aqui mandava informação, ele alimentava todas as portas? Aqui já não. Quando ele manda informação, ele pode dizer assim, não, olha, eu quero mandar daqui para este cara aqui só. E eu quero que só este receba e os outros não. Ótimo, o switch tem essa capacidade. Ele determina, ó, esse pacote vai para tal host e não para todos, ok? Ele também pode ser broadcast, de um equipamento para muitos. Ou seja, ele pode mandar desse aqui que venha para esse e que venha para esse, mas deixa esse cara de fora. Esse cara aqui não quero que receba informação. É possível. E pode ser multicast, tá? De enviar para todos, alimentar todas as portas. Beleza, pessoal? Seguimos. Tem um problema. Estouro da tabela CAN e começa a atuar como hub. Esse é um problema que a gente tem em switch. Às vezes, isso normalmente é causado por uma evasão no sistema, tá? Ou um defeito físico do switch, o que não é muito comum. É mais por
uma invasão no sistema ali, existe um estouro da tabela, e aí ele passa a atuar, ele já entende assim, olha, melhor funcionar de alguma maneira do que não funcionar de maneira nenhuma, tá? Então ele passa a funcionar como um hub, tá? Então falou em estouro de tabela, CAN, você sabe que o switch vai passar a operar como hub. Show, seguimos. Roteador, tá? Depois a gente vai entender todos esses equipamentos, pessoal, dentro do modelo OSI, tá? Eu estou explicando para vocês depois vocês conseguirem entender de forma mais clara isso. Roteador. Roteadores possuem uma quantidade reduzida de portas, possuem 2, 4, 8 ou 8 portas, né? A gente está vendo ali embaixo já. Tá? Uma é a que entra e as outras são as portas de saída. O roteador passa a utilizar IP ao invés de MAC. Isso para toda a rede, isso é importante. Olha só, a gente tinha aqui o PC, né? Que ele estava usando, o que o PC usa mesmo? Estão lembrados? Uma placa de rede, né? Então aqui a gente tem um desenho de uma placa de rede. Olha só, nesse PC. O PC, ele se comunicou com o switch, certo? E o switch se comunica com o roteador. Aqui a gente está pensando em tirar um pacote da rede, né? Vamos supor que esse cara aqui está mandando uma imagem, um cara que mora lá em, sei lá em São Paulo, né? Então esses são os caminhos. O computador vai sair do computador, vai passar pelo switch, vai vir até esse cara aqui que é o roteador, tá? E do roteador ele vai seguir outros caminhos que a gente vai ver para frente. Então o roteador ele passa a implementar números de IP em toda a rede. Então aqui a gente já não está mais falando de endereço MAC, tá? Porque aqui a placa, lembra? Ela é MAC. O switch, alguns são MAC, outros são... Aqui ele passa a ter somente endereço de IP dentro da rede, tá? Então quando ele chega aqui ele passa a jogar IP para todos esses caras. Então a rede passa a se comunicar a partir de agora por IP. Quem define o IP são os roteadores, que passam esse conteúdo para os switches. Tá? Vocês vão conseguir entender isso melhor quando a gente chegar no modelo OSI, beleza? Desta forma, é capaz de montar uma tabela com informações IP das redes como um todo, sabendo assim qualquer porta deve ser usada para encaminhar. Ou seja, olha só, como eu falei para vocês, quando o roteador passar a alimentar as portas do switch, aqui já se sabe para qual equipamento vai, sem necessidade de ter que chegar e depois ver, entende? A gente vai ver isso daí quando a gente falar dos switches L3 também. Switches L3, esses, tá? Vamos lá. Já existem switches que exercem a funcionalidade de roteador, atuando na terceira camada do modelo OSI. Não se preocupe com isso, o que é a terceira camada do modelo OSI, que vocês já vão ver em seguida, tá? Vou explicar aqui. Assim pode-se reduzir o número de equipamentos da rede. Capacidade de rotear pacotes a nível de hardware, diferente dos roteadores que atuam a nível de software. Show! Aqui, ó, só voltar aqui, pessoal. Olha só. Você viu aquele desenho que eu fiz para você? PC, switch, né? Switch e o roteador. Agora o que acontece? Esses caras aqui estão dentro do mesmo equipamento. Eles são o mesmo equipamento, entendeu? O switch, aquele das várias portinhas, até 96 portinhas lá que eu mostrei para vocês, existem switches que eles conseguem atuar até a sétima camada do modelo OSI. Alguns professores falam em terceira camada do modelo OSI, que normalmente ele atua na terceira, tá? Mas eles podem chegar até a sétima camada do modelo OSI. Então assim, ó, a gente tem esse switch que agora consegue rotear pacotes e definir para qual porta ele vai em um único equipamento. Funciona melhor ainda do que os roteadores que são separados, tá? Funciona muito melhor. Tem sido uma inovação já de um tempo para frente e acredita-se que será sempre assim agora, tá? Vamos lá. Modelo de camadas OSI. Chegamos ao modelo OSI. Vocês vão entender cada equipamento agora, tá? O modelo OSI, 7 camadas. Talvez vocês já tenham ouvido falar em alguns autores que chegam a falar em 8. Por quê? Porque existe uma camada que ela tem subcamadas dentro dela, tá? Não é comum a gente ver falar em 8. Nunca vi em prova. Mas só para você saber que existem autores que tratam de 8 camadas devido à camada enlace, que existem mais 2 camadas dentro da camada enlace. Tá? O que também acontece no modelo TCP/IP. Mas enfim, vamos ver isso para frente.
com características específicas e interdependentes entre si. Cada camada é isolada e só deve ser e não deve se sobrepor. Comunicam provendo recursos umas a outras. Ou seja, olha só, isso aqui é importante, elas são independentes, tá? Claro que ela recebe recursos da camada de baixo, mas ela não depende da camada de baixo para conseguir fazer o que ela precisa fazer. É essa a questão, entende? Ela consegue gerenciar o seu objetivo dentro dela mesmo, tá? Então, cada camada a gente trata de forma isolada. Isso aqui cai em questão, já caiu, tá? Se eu não me engano, no vídeo que a gente vai ver hoje, tem questões falando sobre isso, tá? Não tenho certeza, mas acho que tem. Vamos lá. Modelo ósseo. Enfim, modelo ósseo. Sempre de baixo para cima, tá? É assim que a gente vê o modelo ósseo. Show? Deixa eu já apagar esse aqui porque eu vou precisar de bastante espaço aqui. Então, prefiro me livrar disso aqui agora. Vamos lá, pessoal. Olha só. Na camada física, lembra? A gente tem a placa de... A gente tem ali atuando a nossa placa de rede, certo? Nossa placa de rede aqui. Uma coisa importantíssima, o hub, não é o switch, é o hub, aquele de menos portas. Olha aqui, ó. O hub também atua na camada física. Por quê? Porque pense comigo, por que ele atua na camada física? Porque na camada física só se trata de bit, tá? Aqui a gente só trata o que é 1, 0, 1, 0, tá? Então aqui ele é um circuito eletrônico apenas. Ele, lembra que eu falei que é um T que distribui energia para tudo? Então ele não tem a capacidade de pensar. Então ele está na camada física, junto com a placa de rede, tá? Outra questão. Chegamos ao switch, enlace. Então a gente teve lá a nossa informação, saiu da nossa placa de rede, tá? E foi para o nosso switch, tá? Lembrando que aqui no switch eu posso ter vários hosts conectados, tá? Então o que o switch faz agora quando chega aqui? Ele vai pegar e vai unir todos esses hosts aqui nele, tá? Por consequência, o switch vai fazer o que? Olha só, vai passar para o hub. Então saiu daqui, veio aqui para cima para esse cara aqui, certo? Chegou nele aqui, a gente vai ver detalhado, tá? Cada camada dessa a gente vai ver detalhado. Só estou passando um apanhado geral para vocês. E aí chegou no roteador, ok? Então assim, uniu todos os hosts aqui, mandou para o roteador. O roteador vai dar fim neles, vai dar transporte neles, tá? A gente já vai ver isso pela frente. Pessoal, isso aqui também é muito importante, tá? Na verdade, tudo parece importante hoje, mas são assuntos que caem bastante, tá? Olha só, enquanto a gente estiver falando de meio físico, enlace e rede, a gente está falando do meio ou rede. Por quê? Porque a gente está dentro dos... Vamos pensar assim, você ainda está dentro do prédio, onde a tua informação não saiu dentro do prédio. Tá vendo que ela saiu do teu computador. Ela foi para onde? Ela foi para o switch. E ela chegou no roteador. Ainda está tudo dentro do mesmo prédio, do mesmo equipamento, da mesma sala. Daqui para frente é diferente. Aí a gente chama de hosts. Tá? Então, só para vocês saberem essa divisão. Física, enlace e rede, a gente está falando de rede interna. Certo? E transporte, sessão, apresentação e aplicação, daí a gente já está falando aí mundo afora. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma para vocês entenderem melhor. Tá? Modelo de camadas OSI, a física. Responsável pela conversão de bits em sinais elétricos. Foi o que eu falei para vocês. Tá? Ali é só bit, é só 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Tá? Define ainda características relacionadas a cabos. Boa. Isso aqui aí ele chega ali, ele vê qual cabo está conectado, qual o tipo de conector, qual é o tipo de pinagem que está no cabo. Então tudo isso acontece na camada física. Show? Vamos para a camada enlace. Tá? Responsável por prover meio confiável. Ela, olha só, quando falar em meio confiável, é enlace. Tá? Aí eu já vi algumas coisas assim. Então, sempre quando falar qual é a camada responsável por prover um meio confiável, enlace. Tá? Utiliza técnicas de detectação e correção de erro. Tá? Organiza o quadro, ou seja, vamos pensar... É o exemplo mais conhecido, eu acho, da internet, né? É uma carta, tá? Meio físico. Eu escrevi a carta, estou no meio físico, estou escrevendo a carta e coloquei o endereço para onde que eu quero que essa carta vá, certo? Aí eu vou lá no correio. Lá no correio é o enlace. Eles vão colocar mais algumas informações sobre o correio ali, organizar elas,
talvez em blocos, como essas cartas vão sair da cidade, enfim. Tá? Realiza a fragmentação da mensagem em diversos pacotes. Pode receber em qualquer ordem, cada pacote pode seguir seu próprio caminho. Ou seja, agora ele está defragmentando. Quando ele está defragmentando, a mensagem vai indo aos poucos em vários pacotes. Não significa que ela vai fazer o caminho mais rápido, tá? Mas ela vai chegar ao destino. Se ela não chegar, a estação de lá manda dizendo que não recebeu a mensagem por completo e é enviado um novo pacote. Show? Rede. Define o endereçamento lógico do dispositivo. Realiza o encaminhamento dos pacotes entre dois dispositivos de uma rede distinta. Boa. Aqui, ó, aqui é um assunto importante. Então, chegou na rede, ele vai ganhar o quê? Algo chamado IP. Tá? A gente vai ver na próxima aula o que é um protocolo IP. Hoje eu não vou estar falando com vocês isso porque vai se tornar um assunto muito longo, mas vocês vão chegar lá, a gente vai chegar lá, tá? Então ela vai ganhar um IP agora, tá? E ela vai ter um caminho para trilhar até seu outro destino que também tem um IP. Beleza? Então agora é a hora que ela ganha mais um endereçamento. Ela chegou no correio, o correio colocou mais algumas informações ali dela, foi para outro e assim segue, tá? Perdão, deixa eu apagar essa mensagem aqui para vocês poderem ver isso aqui, tá? Olha só. A camada enlace, isso é muito importante, liga hosts de uma mesma rede. Já a camada de rede liga hosts de redes diferentes, né? Então, enquanto a gente está ali no enlace, enquanto a gente está ali no switch, a gente está ligando informações dentro da nossa rede, dentro do nosso prédio, dentro do nosso ambiente. Quando eu cair na rede, que é a camada que está acima, aí eles passam a se comunicar com outros prédios, outros lugares, entendeu? Então, até a camada de enlace, eu estou ligando hosts dentro do meu ambiente, dentro da minha sala, dentro da minha escola, da minha empresa. Quando eu cheguei na camada de rede, ele passa a linkar com hosts que estão em outro lugar. Show? Vamos lá. Transporte. Eu não vou entrar em assunto de protocolo com vocês. Hoje não, tá? Mas esses protocolos eu quero que vocês saibam que são muito importantes, que é o TCP e o UDP. O TCP ele garante a entrega do pacote a seu ponto de origem. O UDP não, tá? Mas assim, só para vocês saberem, existem dois tipos de transporte, que é o TCP e o UDP, que vai ser definido na hora da saída, e a gente vai estar vendo eles mais para frente, tá? O transporte ordena, ele chega ali, ordena os meios e faz a transmissão para o outro ponto, né? Seção. Seção estabelece uma conexão entre o computador de origem e o fim. Ele estabelece essa conexão. Tá? Se acontecer alguma coisa entre essa conexão, ele que é o responsável por restabelecer isso de novo, tá? Essa transação que estava sendo feita e continuar dali para frente. Tá? E relaciona os processos em execução, né? Relaciona os processos para serem enviados para a próxima camada. Estamos chegando ao fim, tá, pessoal? Apresentação. Responsável pela formatação dos dados a serem transmitidos e recebidos em um formato comum e compreensível. Ou seja, agora foi recebido lá do outro lado, tá? Foi recebido no computador. A camada de apresentação ela vai organizar todos esses pacotes, tá? Ela vai fazer, como está escrito ali, ó, compreensão, tá? Ou seja, ela vai minimizar esse pacote se ele vier muito grande, ela vai fazer uma compactação e criptografar para mandar para a aplicação que vai ler. Tá? Então agora a gente vai ver que a nossa aplicação vai receber esse pacote. Por exemplo, assim, Office 365, né, que é capaz de mais pessoas mexerem. Então quando a informação chegou ali pela apresentação, ela subiu até a interface do sistema e por fim apareceu para a aplicação, certo? Aqui na camada de aplicação é onde a gente tem os protocolos, que é o que eu vou tratar com vocês numa próxima aula, tá? Beleza? Pessoal, por fim, vamos encerrando aqui uma coisa. Olha só, esse é o modelo OSI, tá? É mais usado para fins didáticos. A gente viu a física, certo? O enlace, a rede, foi transportado, os pacotes foram transportados, chegaram no outro computador, certo? Ali ele criou a conexão entre este aqui e este meio físico, certo? Ele é responsável, se acontecer alguma queda, por restabelecer a transmissão de origem entre eles. Subiu para a aplicação que organizou isso e apresentou ao usuário final.
através dos protocolos, que é o nosso assunto da próxima aula. Tá? Esse é o modelo OSI. A gente tem outros modelos, tá? Mas o mais usado no mundo é o TCP/IP. Tá? TCP é um protocolo, IP é outro protocolo. Pessoal, assim, ó, pelo certo existem apenas 4 camadas do protocolo TCP/IP, tá? Do modelo. Apenas 4. Alguns autores tratam como 5. Caiu em prova como 5? Caiu. Caiu sim, tá? Mas a Sebrasp, se eu não me engano, foi a última que cobrou isso. Ela falou na questão, ela descreveu na questão, né? Que se tratava do modelo TCP/IP de 5 camadas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, olha só, vou explicar um negócio aqui para vocês. Vou pegar minha canetinha aqui de novo. Vou pegar uma cor mais, uma vermelha aqui agora. Tá? Vocês viram que a única coisa que mudou é que agora a física e enlace estão dentro da apresentação de rede, chamado host rede. Pode ser, às vezes eu vejo como uma apresentação de rede isso aqui chamado, tá? Então aqui na rede, tá? Então ele faz tudo aqui, sobe para a internet, tá? Que antes chamava rede, vai para o transporte. E aqui, ó, olha só, as 3 camadas, apresentação, sessão, tudo dentro de aplicação. Porque isso aqui já é o outro PC que está recebendo a informação, né? Tá? Então aqui, 4 camadas. Por padrão, deveria ser só isso. Mas existem autores que começaram a descrever de outras formas e vêm caindo em provas, tá? Também você pode encontrar o modelo TCP/IP puxando daqui do modelo OSI, né? Aqui do modelo OSI, um enlace, ou física e um enlace separados. Depois a gente tem a camada de rede, a de transporte, e aí sim a aplicação aqui, a apresentação e a sessão em uma só. Tá? Então isso é só para vocês saberem. Pode ser cobrado as 4 camadas do TCP/IP ou em 5 camadas. Beleza? Qual que é o modelo que a gente usa atualmente para em nossos sistemas e tal, né? O que é usado na teoria é o modelo TCP/IP, pelo menos na maioria das vezes, tá? Aqui é mais quase para fins didáticos, tá? Pessoal, acho que tem ficado claro, isso é um assunto meio complexo, na verdade, né? Ainda mais para quem nunca viu sobre redes, mas eu espero que quem esteja assistindo essa aula já tenha tido algum conhecimento, assim, né? Seguimos, então. Vamos para questões de banco, que é o que mais importa, né? A gente está aqui para isso, que é para gabaritar, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou começando pelas questões mais fáceis, até chegando às um pouco mais complexas, certo? O modelo OSI se divide em 7 camadas, que são física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Correto, é isso mesmo. De acordo com o modelo OSI, o roteador é tipicamente um dispositivo que trabalha na camada de modelo tal da OSI. Então vamos lá. Lembra, pessoal, o roteador? A gente tem a placa de rede, a placa que está na 1, certo? A gente tem o switch, lembrando a placa, e aqui também a gente tem o hub, né? Que também está na 1, né? O switch que está na 2 e o roteador que está onde? Na 3, né, galera? Então a gente está falando aqui da 3, que rede. Então, isso aí. Seguimos. O modelo OSI foi criado em tal. Ele corresponde ao modelo de redes de computadores tido até os dias de hoje, com referência amplamente utilizado, principalmente para estudos didáticos de rede. O modelo OSI é composto por 7 camadas. Ok? Com relação ao modelo OSI, qual é a camada responsável por utilizar protocolos de transmissão fim a fim TCP/UDP? Lembra, pessoal, eu falei para vocês, olha só, a gente vai estudar TCP e UDP na próxima aula, né? Mas existe, quando ela chega num ponto, ela tem que decidir se é UDP, TCP ou UDP. TCP garante a entrega, UDP não, mas é mais veloz. Qual que é essa que garante, qual camada é essa que tem o TCP e UDP? Vamos lá? A gente está falando da camada de transporte, pessoal, é a A, certo? Letra A, transporte. Vamos lá, pessoal. Agora questões mais voltadas para a área de informática, né? De cargos mais na área de informática.
Modelo OSI, definido em 7 camadas, beleza. A partir dessa definição, qual camada é responsável por regular o fluxo de informações entre a origem e o destino, de forma confiável? Assinale a resposta correta. Vamos lá? Responsável por regular o fluxo de informação entre a origem e o destino de forma confiável. Fluxo de informação. Tá indo, tá vindo, tá indo, tá vindo, tá indo, tá vindo. Transporte, né? A gente tá falando em fluxo de informação e transporte. Beleza? Quadrix. Tá? Em rede de computadores, o modelo OSI é conhecido como sendo um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É quando o usuário do computador, por exemplo, ele não tem acesso a fazer aquilo. Por exemplo, como o código-fonte do Windows, por exemplo, né? Ele é um sistema fechado, tu não tem acesso àquilo. Até aí, dá para relevar. É um modelo composto por 3 camadas e definido como um padrão. Peraí, é um modelo composto por 3 camadas? O modelo OSI, 3 camadas? Pô, errou feio, né? Errou feio, né, Quadrix? São 7. Errado. Beleza? Agora a gente vai. Delegado, pessoal. Delegado. Vamos lá. Em relação ao modelo de arquitetura OSI, tá? E TCP/IP, agora está falando das 2 camadas. As camadas 5, 6 e 7, 5, 6 e 7 da OSI são agregados a uma camada do modelo TCP/IP, certo? Lembra que a gente tinha aquelas 3 últimas camadas lá em cima, que era sessão, apresentação e aplicação, e ela se transforma tudo em aplicação, é a letra C, tá? Gabarito letra C. Vamos lá. Agora, Polícia Federal, hein? Escrivão da Polícia Federal. Vamos lá, o modelo OSI possibilita a conexão de diferentes redes de computadores, certo? Com sistemas operacionais Windows, também, mas Linux também, né? Para acessar máquinas ligadas à rede com sistema Linux. Com sistema Linux, é necessário instalar nelas um sistema operacional Windows conforme o modelo da OSI. Não existe isso, tá? Os sistemas de OSI, de camadas de OSI e de TCP/IP, eles podem ligar infinitas tecnologias de sistemas diferentes, né? Não digo todas, mas que é possível ligar Windows e Linux, com certeza. Então a questão está errada, não precisa instalar nada, não, tá? Não precisa instalar nada, tá errado. Vamos lá. Escrivão. Escrivão do Distrito Federal, hein? A gente sabe quanto essa prova é concorrida. Vamos lá. E foi a última, hein? Tá, vamos lá. Os dados fragmentados entre 7 camadas que se comunicam entre si por meio de serviços existentes na interface entre camadas adjacentes. Quando são alterados, os serviços obrigam as respectivas camadas adjacentes e superiores também a modificar. Não, pessoal, olha só. Aqui já teve uma palavrinha simples, obrigam as respectivas camadas. Não, lembra que eu falei para vocês que cada camada é responsável por ela mesma, né? Claro, ela recebe informações da camada de baixo, mas ela não é obrigada a nada, tá? Então a gente está falando uma questão errada, beleza? Vamos lá, pessoal, seguinte. Polícia Federal Escrivão 2021, olha só, vamos lá. A pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas, olha só, pessoal. Isso aqui quase não vinha caindo em prova, tá? Ele só se fazia referente ao 4 camadas. Então a gente está falando dos 5 camadas. Lembra que nos 5 camadas a gente tem lá o enlace, certo? E a física separada também, né? Lembra disso? Enquanto na 4 camadas essas duas estão juntas numa só, tá? E a pilha de modelos de referência OSI tem em comum as camadas físicas de enlace, rede, transporte e aplicação. Olha só. Então, em comum as camadas física, certo? Enlace, certo? Ele está dizendo que são as comum com o modelo OSI, tá? Então a gente tem a física, a gente tem a de enlace, a gente tem a de rede, a gente tem a de transporte e a gente tem a aplicação. Claro que no modelo OSI a gente tem mais outras camadas ainda, mas essas são incomuns. Então está certo, tá? Escrivão da polícia. Vamos lá. Um modelo OSI, um conjunto de protocolos destinados ao projeto dos sistemas de redes,
possibilita a comunicação entre todos os tipos de sistemas de computadores. A primeira, esse todos aqui, já ainda mais a CESP, né? Todos vindo da CESP já me deixa assim. Ah, pessoal, olha só. O modelo OSI, que é um conjunto de protocolos destinados a projeto. Assim, ó, pessoal, modelo OSI não é conjunto de protocolos não, tá? Isso aqui tá errado. Não é modelo, não é conjunto de protocolos. Modelo OSI são camadas, tá? Então já vem aqui o principal erro e esse todos aqui também já deixaria a gente alerta já, né? Então tá errado. Pessoal, vamos lá, essa questão é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Sobre os dispositivos e equipamentos de rede de computadores, numere corretamente a coluna da direita de acordo, porque eu acabei colocando elas uma em cima da outra aqui, tá? Então o que a questão está querendo saber? Em qual camada de rede eu uso qual equipamento? Isso aqui vem sendo cada vez mais comum, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui junto, tá? Então a gente vai ver aqui e vamos numerar lá. Está presente na camada 2 do modelo OSI. Então vamos lá, vamos fazer nosso resumo de novo. Camada 1, a gente tem a placa rede e o hub, né? E o hub. Beleza. Na 2, a gente tem quem? A gente tem o switch. Show de bola. E na 3, a gente tem o roteador. Lembrando que na 3 a gente também tem o switch o quê? Switch L3, né? Que é capaz de implementar a função de roteador e switch junto, tá? Vai sendo cada vez mais usado assim. Então vamos lá. Está presente na camada 2 do modelo OSI. Quem que está presente na camada 2? Na camada 2 está o switch L2. Tá? Por padrão, quando não define nada especificando sobre o switch, a gente sabe que é o 2. Vamos lá. Equipamento que também incorpora algumas funções de roteamento. Nossa, a gente falou isso agora, isso aqui, né? É o L3, switch L3, que coloca junto a função de roteador e switch dentro do mesmo equipamento. Certo? Então a gente está falando aqui de 2. Boa, garoto. Aí encontra-se na camada 3 do modelo OSI. Quem está na camada 3, o roteador e o switch L3, né? Vamos ver o que ele vai falar. Do modelo OSI tem um endereçamento como sua principal função. Endereçamento é o roteador, tá? Então aqui a gente tem o número 3. E aqui transmite pacotes de dados em rede sem fio. Eu não cheguei a tratar isso aqui com vocês ainda, tá? A gente vai ver isso na próxima aula também. Mas a gente está falando do Access Point, que ele é um roteador com antenas sem fio, né? É o equipamento mais comum para rede doméstica, quase sendo utilizado hoje, tá? Então é o número 4, beleza? Mas mesmo você não sabendo essa, você seria capaz de matar que a nossa alternativa certa é a D. Show, pessoal! Tá? Me coloco à disposição de vocês. Precisam de mais alguma coisa, a gente vai estar fazendo na próxima aula sobre protocolos, ok? Forte abraço e até mais.